Se você comprou um pinheiro natural para utilizar na sua decoração de Natal, eu te convido a assistir esse vídeo, porque no vídeo de hoje eu vou dar várias dicas valiosas sobre o meu método de cultivo da tuia holandesa, já que eu tenho essa planta há 3 anos e ela não para de se desenvolver aqui na minha casa. Então, se você quer aprender essas dicas preciosas para o desenvolvimento dessa planta, fique comigo até o final desse vídeo. Os pinheiros, os ciprestes, as tuias e também as araucárias são árvores e arbustos da família das coníferas e são típicas de regiões frias e temperadas. Elas se adaptam muito bem ao clima do Brasil e também são muito resistentes, sendo as árvores mais altas do planeta, porque alguns pinheiros podem chegar a até 100 metros de altura, e também as mais resistentes, já que elas sobrevivem ao vento, ao calor excessivo e até mesmo à geada e à falta de água. Então, essa é uma árvore muito resistente e que, se bem cultivada, pode durar sim por vários anos e por vários natais na nossa casa. A tuia holandesa, conhecida popularmente como tuia-limão, justamente por exalar um cheirinho de limão muito gostoso da sua folhagem quando ela é tocada, é muito comercializada no final do ano para ser utilizada como pinheiro de Natal. Então é comum que muitas pessoas comprem esse pinheiro e utilizem-a como árvore de Natal na sua decoração. Mas vale lembrar que ela é uma árvore e ela é típica de regiões com um clima muito particular. Então, se você quiser que essa planta se desenvolva na sua casa e dure por muitos anos, você precisa se atentar para os cuidados dessa planta. E não é difícil de cultivar, realmente. Você só precisa assegurar que ela tenha realmente bastante sol e a umidade adequada no seu substrato para que ela possa se desenvolver e prosperar. E o primeiro cuidado essencial para o desenvolvimento dessa planta é o sol. Ela precisa de pelo menos, no caso da tuia holandesa, de 2 horas de sol por dia para se desenvolver. Então, diferente de outras espécies de pinheiros que precisam de muitas horas de sol diariamente para o seu desenvolvimento, ela tolera com pelo menos 2 horas de sol e pode sim se desenvolver muito bem. Inclusive, esse é o meu caso, já que ela recebe aqui na minha casa apenas 3 horas de sol indireto por dia e ela está se desenvolvendo muito bem. Já que a tuia holandesa ela é cultivada em estufas protegidas da luz solar direta, então ela recebe uma luz filtrada que é quebrada pelo plástico da estufa. Então sim, é possível cultivar essa planta com pouca luminosidade, mas não ausência de luz. Então, se você quer ter uma planta saudável e que se desenvolva, você precisa fornecer pelo menos 2 horas de sol diariamente para ela. E aí você pode colocá-la até mesmo próxima a uma janela, ou em uma sacada, em uma varanda, ou em outro ambiente que receba essa quantidade de sol diária. E como você vai proceder quando chegar com essa planta do supermercado, já que ela é muito vendida em supermercados no final do ano, ou mesmo de uma floricultura ou de um garden center? Você vai colocá-la próxima a uma janela para receber o máximo de luminosidade possível, porque aí você vai adaptar essa planta lentamente para receber uma maior quantidade de sol. Porque se você chegar com essa planta simplesmente e colocá-la no sol direto, de meio-dia ou o dia inteiro, ela vai queimar toda a sua folhagem e você infelizmente perderá a sua planta. Então você precisa fazer esse processo de rustificação lenta e gradual da sua planta, oferecendo sol minimamente e aos poucos, para que ela possa se adaptar à luz e ao sol da sua casa. E aí, passados pelo menos 2 meses desse processo, você pode levar a sua planta para receber pelo menos 2 ou 3 horas de sol diariamente, que ela não vai sentir esse processo de transição. Em relação à rega, ela deve ser feita de maneira regular e abundante. Então, sempre que o substrato da sua planta começar a secar,
você vai dar água em abundância, deixando que todo o excesso dessa água saia pelo fundo do vaso. Dessa forma você vai assegurar que a sua planta recebeu hidratação corretamente e que o sistema de drenagem também está eficaz, já que a tuia-limão não tolera excesso de água nas suas raízes. Porque se você deixar a sua planta com água acumulada nas raízes, ela vai apodrecer e morrerá. E uma dica super importante em relação à rega dessa planta em específico, eu indico que você jamais molhe a folhagem da sua tuia holandesa, já que essa planta não tolera a água, principalmente se for uma água tratada, com a presença de diversos elementos químicos na sua composição, inclusive o cloro, porque isso vai fazer com que a sua planta adquira fungos e bactérias e ela vai apodrecer toda a sua folhagem. Então jamais molhe a folhagem da sua planta, regue somente o substrato, porque isso vai ser fundamental para assegurar a saúde da sua planta. Existem inclusive alguns sinais de adoecimento clássicos da tuia holandesa. O primeiro deles, não muito comum, é a queda de toda a sua folhagem ainda verde, e isso significa excesso de água. Você está molhando a sua planta demais, então reduza essas regas. E o segundo sinal muito clássico de adoecimento dessa planta é a secagem da sua folhagem. Pode ser apenas de um lado ou de baixo para cima. E isso significa falta de água ou falta de sol. Então você pode ampliar a frequência da sua rega e oferecer mais luz solar para a sua planta. Se acontecer de secar um pouco da folhagem, você pode podar essa folhagem que já secou, porque ela não emitirá novas brotações. Então, onde já secou, não vai brotar novas folhagens. E sobre o substrato, é interessante que você utilize uma mistura de matéria orgânica com um pouquinho de areia para deixar essa terra bem leve e drenável. E se você vai replantar a sua tuia holandesa, é interessante que você utilize um vaso com muitos furos embaixo e que, se possível, faça um bom sistema de drenagem com argila expandida ou mesmo com pedras, com britas ou até mesmo com isopor picado. Dessa forma você pode reaproveitar as bandejinhas de isopor ou isopor de diversas caixas que você já tem na sua casa, contribui com a sustentabilidade e já garante um bom sistema de drenagem para essa planta, já que se acumular água nas suas raízes, ela vai apodrecer e poderá morrer. Em relação à adubação, os pinheiros não são muito exigentes com a adubação, já que eles são típicos de regiões com solo pobre em matéria orgânica e em nutrientes. Mas a tuia holandesa em particular, ela aprecia a adubação, então você pode fazer a adubação com o adubo que você já tem costume de utilizar com as suas outras plantas. O importante é que você jamais molhe a folhagem da sua planta. Então, mesmo na aplicação do adubo, não utilize o adubo na folhagem da tuia holandesa, porque senão ela vai adoecer e você poderá perder a sua planta. E sobre o uso paisagístico, a tuia holandesa, se plantada no chão, pode chegar a até 5 metros de altura. Então ela é considerada uma planta de porte pequeno se comparada às outras diversas espécies de pinheiros existentes, que podem chegar a até 100 metros de altura. E se mantida em vaso, o crescimento dela é ainda mais lento e se torna mais gradual. Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber todas as notificações quando houver o envio de novos vídeos.